Capítulo 2, Parte 2. Um jornalista levantou-se e perguntou no mesmo tom veemente: Então, o que é que vocês estão esperando para abrir a porta? Leonova, espantada, olhou e respondeu num tom que havia se tornado glacial: Nós não a abriremos. Um murmúrio de surpresa percorreu a assistência. Rochefort levantou-se sorrindo e colocou os pontos nos is. Nós não abriremos a porta, disse ele, pois é possível que ela esteja ligada a algum dispositivo de segurança ou de destruição. Iremos abrir aqui. Com uma vara de bambu, ele tocou na imagem, apontando um lugar situado no alto da esfera. Mas há uma dificuldade. Nossas perfuratrizes quebraram os dentes sobre este metal. Ele também não se funde com o maçarico oxídrico. Ou melhor, ele se funde, mas torna-se a fechar em seguida. Como se alguém abrisse a carne com um escalpelo e que a carne cicatrizasse imediatamente depois da lâmina passar. É um fenômeno cujo mecanismo nós não compreendemos, mas que se passa na escala molecular. Devemos, para poder abrir caminho nesse metal, atacá-lo ao nível das moléculas, dissociá-las. Esperamos um novo maçarico que usa ao mesmo tempo o laser e o plasma. Logo que nós o tivermos recebido, começaremos a operação A, abertura. O poço de gelo e rocha conduzia a um poço de ouro. Um buraco de 2 metros de diâmetro afunda-se na crosta da esfera. No fundo do buraco, dentro de uma luz dourada, um cavaleiro de branco ataca um metal com uma lança de luz, vestido de amianto. Com uma máscara de vidro e de aço, é um engenheiro inglês Lister, munido do seu Plaser. Uma voz explica que a palavra Plaser foi formada pela conjunção das duas palavras plasma e laser, e que este maravilhoso e gigantesco maçarico foi construído graças à colaboração das indústrias inglesa e japonesa. Sobre a tela de TV, a imagem recua, descobrindo a parte de cima do poço de ouro. Sobre a plataforma que o cerca, técnicos de laranja e de vermelho seguram os cabos, dirigem câmaras ou projetores. O calor que sobe do buraco faz com que seus rostos transpirem abundantemente. A tela da TV é dobrável e está pendurada sobre um guarda-sol à beira de uma piscina em Miami. Um homem gordo e congestionado, vestido de um calção muito curto, estirado sobre uma rede que se balança ao sopro de um ventilador, suspira e passa sobre o peito um guardanapo esponjoso. Ele acha que é desumano mostrar um tal espetáculo a alguém que já esteja sentindo tanta dor. O comentador recorda as dificuldades a que tiveram de se sujeitar os sábios do EPI, em particular as dificuldades climatéricas. Em seguida, a câmera focaliza a superfície do local das pesquisas. Sobre a tela, uma tempestade terrível assola o EPI-3. Fantasmas de veículos que transportam de um edifício ao outro suas silhuetas amarelas. A coberta batida pela neve, que o vento leva horizontalmente, a 240 km a hora. O termômetro marca 52 graus abaixo de zero. O homem gordo, congestionado, torna-se lívido, embrulha-se na toalha, batendo os dentes. Numa casa japonesa, a tela substituiu, sobre a parede de papel, a gravura tradicional. A dona da casa, ajoelhada, serve o chá. O comentador fala calmamente. Diz ele que o fundo do poço não tem mais que alguns centímetros de espessura
e que um buraco vai ser feito para permitir a introdução de uma câmera de TV em seu interior. Dentro de alguns instantes, os espectadores do mundo inteiro vão penetrar na esfera junto com a câmera e conhecer finalmente o seu mistério. Leonova, dentro de uma roupa de amianto, juntou-se a Lister no fundo do poço. Hoover, muito grandalhão, teve que ficar em cima com os técnicos. Deitou-se de barriga na beira do buraco e gritou recomendações a Leonova, que não o entendeu. Ela está ajoelhada ao lado de Lister. Uma espécie de escudo blindado, colocado diante das suas coxas, os protegem. A língua de fogo penetra no ouro que se derrete e se transforma em ondas de luz. De repente, ouve-se um grito super agudo. A chama, as faíscas, a fumaça são violentamente aspiradas para baixo. O pesado escudo cai no chão de ouro. Leonova oscila. Hoover grita e xinga. Lister agarra-se ao blazer. Um técnico já cortou a corrente. O berro transforma-se num assobio, que passa do agudo ao grave e para. Leonova põe-se de pé, tira sua máscara e fala no seu microfone. Anuncia calmamente que a esfera está furada. Contrariamente ao que todos poderiam crer, fazia mais frio no interior do que no exterior, o que provocou esta violenta sucção de ar. Agora o equilíbrio está estabelecido. Iam então arredondar o buraco e descer a câmera. Simon está em cima da esfera, ao lado de Hoover e de Lanson, engenheiro inglês de TV que dirige a descida do cabo mais grosso. A extremidade do cabo estava atravessada por duas lentes superpostas, a de um projetor em miniatura e a de uma mini-câmera. No fundo do poço, Leonova agarrou o cabo com suas duas mãos enluvadas e o introduziu no buraco negro. Depois de deixá-lo penetrar mais ou menos 1 metro, ela ergueu os braços. Lanson parou a progressão do cabo. Está tudo preparado, disse ele a Hoover. Esperem-me, disse Leonova. Ela subiu para a plataforma para olhar junto com todos os homens presentes a tela do receptor de controle colocada na borda do poço. Comece, disse Hoover. Lanson virou-se para um técnico. Luz! Sobre o assoalho de ouro, o olho do projetor se ilumina. O da câmera olha. A imagem sobe ao longo do cabo, atravessa a tempestade, jorra do alto da antena do EPI-1 em direção ao satélite trio, imóvel no grande vazio negro do espaço. Ricocheteia nos outros satélites e cai em forma de chuva em todas as telas do mundo. A imagem aparece sobre a tela de controle. Não há nada. Nada além de um lento torvelinho acinzentado, que a luz do mini-projetor tenta em vão perfurar. Isto parece com um inútil esforço de uma lanterna de carroça, dentro de uma forte neblina londrina. Poeira, disse Hoover, poeira horrível. A poeira provocada pela corrente de ar causara esses turbilhões. Mas como a danada dessa poeira pôde entrar na esfera tão hermeticamente fechada? Perguntou Lanson com ar de espanto. Um transmissor lhe responde. É Rochefort, que fala da sala de conferências. Faça saltar rapidamente o fundo da caixa, disse ele, e vá ver. O fundo do poço estava aberto. Sobre a plataforma, a equipe estava pronta para descer. Ela se compunha de Higgins, Hoover, Leonova, Lanson e suas câmeras sem filme. O africano Changa, o chinês Lau, o japonês Hoito, o alemão Henkel e Simon. Era muita gente, perigosamente gente demais. Mas era necessário dar uma satisfação à suscetibilidade das delegações. Rochefort, que se sentia muito cansado,
havia cedido seu lugar a Simon. A presença de um médico, aliás, poderia ser útil. Simon, sendo mais jovem, solicitou e obteve licença para descer em primeiro lugar. Estava vestido com um macacão aquecido cor de limão, com botas de feltro cinza e um chapéu de astracan. Um termômetro de exploração havia revelado que a temperatura no interior era de 37 graus positivos. Ele levava uma lâmpada frontal, uma máscara de oxigênio pendurada no pescoço e à cintura um revólver que tinha tentado recusar, mas que Rochefort o havia obrigado a aceitar. Não se sabia o que se ia encontrar ao descer. Uma escada metálica que serviria de antena estava fixada na borda do poço e pendurada no desconhecido. Simon colocou seu capacete e começou a descer. Viram-no desaparecer na claridade dourada e depois na escuridão. "O que é que você está vendo?" gritou Hoover. Houve um silêncio. Depois o transmissor disse: "Pisei firme. Aqui tem um assoalho." "Mas, por favor, o que é que você está vendo?" perguntou Hoover. "Nada. Não há nada para ver." "Vou descer", disse Hoover. Agarrou-se à escada metálica. Seu macacão era cor-de-rosa. Ele usava um boné de lã grossa verde de tricô, encimado por um pompom colorido. "Você vai quebrar tudo", disse Leonova. "Não peso nada", disse ele. "Sou como um grande floco." Ajustou sua máscara e sumiu. Lanson, sorrindo, dirigiu a câmera na sua direção. Eu estava de pé, sobre o assoalho de ouro, na peça redonda e vazia. Uma poeira ligeira espalhava seus véus ao longo do muro de ouro circular, atravessado por milhões de alvéolos que pareciam feitos para conter alguma coisa e que não continham nada. Os outros desciam, olhavam e se calavam. A poeira quase invisível velara o feixe das lâmpadas frontais e enfeitava com uma auréola nossas silhuetas mascaradas. Depois vieram os 2 eletricistas com seus projetores de bateria. A grande claridade transformou a peça no que ela era, simplesmente uma peça vazia. Diante de mim, uma parte do muro era lisa, sem alvéolo. Tinha a forma trapezoidal, um pouco mais larga em cima do que embaixo, com um ligeiro estrangulamento na metade. Pensei que isso podia ser uma porta e dirigi-me a ela. Foi assim que dei meus primeiros passos na tua direção. Não havia nenhuma maneira visível de abrir aquela porta, se é que era porta. Nem maçaneta, nem fechadura. Simon ergueu sua mão direita enluvada, colocou-a de encontro à porta. Perto da beirada à direita empurrou. A borda direita da porta separou-se do muro e entreabriu-se. Simon tirou a mão. Sem barulho e sem clique, a porta voltou exatamente ao seu lugar. "Então, o que estamos esperando?" disse Hoover. "Vamos?" Como ele estava à esquerda de Simon, instantaneamente ergueu sua mão esquerda e pousou-a sobre a borda esquerda da porta, e a porta abriu-se à esquerda. Sem se demorar a admirar essa porta ambivalente, Hoover empurrou-a mais profundamente. Ela permaneceu aberta. Simon, com um gesto, chamou um eletricista que levou seu projetor e o fixou na abertura. Era como um corredor longo, de vários metros de comprimento. O solo era de ouro e os muros de uma matéria de cor verde que parecia porosa. Uma porta azul da mesma matéria fechava o fundo do corredor. 2 outras estavam à direita e uma à esquerda. Simon entrou seguido de Hoover, de Higgins e dos outros atrás dele.
Quando chegou à primeira porta, parou, ergueu a mão e empurrou. Sua mão enluvada afastou a porta e passou para o outro lado. Hoover pigarreou de surpresa e fez um movimento para se aproximar. Seu corpo enorme roçou em Higgins, que, para conservar o equilíbrio, apoiou-se contra a parede. Higgins passou através da parede. Gritou, e a tradutora reproduziu o mesmo grito em todos os microfones de ouvido. Houve um baque surdo alguns metros mais abaixo, e a voz de Higgins calou-se. O choque havia abalado as paredes. Viram-nas tremer, se dobrar, se abater e desmoronar suavemente em camadas de poeira, descobrindo um abismo de escuridão, mostrado pelos projetores, onde outras paredes caíam sem barulho, revelando todo um mundo à beira de desaparecer. Móveis, máquinas, animais imóveis, silhuetas vestidas, espelhos, formas desconhecidas que se deformavam, escorregando sobre o assoalho, que balançava e trepidava. Do fundo da esfera, onde se encontravam todas essas coisas, subiam rolos cinza e espessos de cúmulos de poeira. Os sábios e os técnicos tiveram tempo de perceber Higgins lá embaixo com os braços em cruz, o peito atravessado por uma estaca de ouro. Depois a nuvem o envolveu e continuou a subir. "Máscaras!" gritou Hoover. Apenas tinham colocado suas máscaras. A nuvem os atingiu, envolveu-os e encheu toda a esfera. Ficaram parados no lugar, não ousando se mexer, não viam mais nada. Estavam numa passarela sem balaustrada, acima de 8 andares de vazio, envolvidos por uma neblina impenetrável. "Ajoelhem-se, devagar", disse Hoover. "Fiquem de 4. Foi assim que voltaram lentamente, tateando as bordas da passarela, a sala redonda e depois para o exterior da esfera. Emergiram um a um, trazendo com eles farrapos e echarpes de poeira. O poço de ouro fumegava. 2 escafandristas presos por cordas desceram para procurar o corpo de Higgins. Um pastor celebrou um serviço fúnebre numa igreja debaixo do gelo. Uma cruz de luz abria-se para o céu, recortada na abóbada translúcida. Depois o corpo de Higgins fez a longa e silenciosa viagem de volta à cidade do Cabo, sua terra natal. A imprensa deleitou-se. A esfera maldita ataca de novo. O túmulo do Polo Sul matará mais sábios do que o de Tutankhamon? No restaurante do EPI 2, jornais acabavam de chegar pelo último avião e passavam de mão em mão. Leonova olhava com desprezo um hebdomadário inglês cujo título era o seguinte: "Que fantasma assassino toma conta da esfera de ouro?" "A imprensa capitalista delira", comentou. Hoover, sentado diante dela, espalhava 1/4 de litro de creme sobre o prato de milho. "Sabemos bem que os marxistas não acreditam no sobrenatural", respondeu ele. "Mas espere até que o fantasma venha lhe fazer cócegas na sola dos pés de noite." Engoliu sem mastigar mais uma colherada de milho e prosseguiu. "Houve alguma coisa que empurrou Higgins através da parede, não?" "Foi sua barriga que o empurrou. Você não tem vergonha de transportar tamanho horror diante de si? Ela não é somente inútil, mas também perigosa." Ele bateu carinhosamente na sua pança. "Toda a minha inteligência está aqui. Quando eu emagreço, me torno triste e tão bobo quanto qualquer outra pessoa. Estou desolado por Higgins. Não gostaria de morrer como ele, sem ver a continuação." Haviam introduzido no interior da esfera um enorme tubo de ar que a aspirava há uma semana. O ar lançado para a superfície era recebido dentro dos sacos e a poeira recolhida era enviada para os laboratórios que no mundo inteiro trabalhavam para a expedição. Quando os sacos não recolheram mais nada, a primeira equipe penetrou novamente na esfera.
Havia projetores assentados em todas as direções, na atmosfera interior que havia se tornado transparente. Sua luminosidade refletida quebrava, difundida em todas as partes pelo mesmo metal. Inundava com reflexo de ouro uma arquitetura abstrata e fantástica. No desmoronamento do muro fechado, tudo o que era composto da mesma liga da parede externa havia subsistido. Assoalhos sem muro, escadas sem rampas, rampas que não levavam a lugar nenhum, portas se abrindo sobre o vazio, peças fechadas suspensas, ligadas umas às outras, sustentadas, escoradas por vigas abertas ou arcos bastante frágeis, compunham um esqueleto de ouro leve, incrivelmente belo. Quase no centro da esfera, uma coluna a atravessava verticalmente de lado a lado. Era ela ou continha a perfuratriz. Aos seus pés, apoiada contra ela ou talvez ligada a ela, erguia-se uma construção de mais ou menos 9 metros de altura, hermeticamente fechada em forma de ovo, com a ponta para cima. Encontramos o grão. Eis aqui o germen, murmurou Leonova. Uma escada cujos degraus de ouro pareciam se manter no ar sozinhos. Partia do lugar da porta na parede da esfera, atravessava o ar como um sonho de arquiteto e terminava no ovo, a 3/4 da sua altura. Logicamente, nesse lugar deveria se encontrar a abertura. De assoalho em passarela e em escada, por caminhos aéreos, os exploradores desceram em direção ao ovo, e aí encontraram a porta no lugar onde esperavam encontrá-la. Era de forma ovoide, mais larga para baixo. Estava bem fechada e não apresentava nenhum dispositivo de abertura. Embora não fosse soldada, resistiu a todas as pressões.